Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schod e sejam bem-vindos a mais um episódio do Construindo Produtos com Você, o programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acredito que é o que todo mundo gostaria de ouvir quando a gente fala sobre Itaú, certo? Itaú e construindo o futuro que o Itaú está construindo, que o Itaú fala, né? Está construindo e está construindo mesmo, que é o tema sobre digital, físico e digital. E nada mais e nada menos do que a gente trazer uma ganhadora de prêmio, ganhadores de prêmios aqui, que é a Dai e o Diego. Tudo bem com vocês? Opa, tudo bem. Tudo bem. Ô Dai e Diego, muito obrigado por arrumarem um tempinho na agenda para poder compartilhar com a gente o case que ganhou o prêmio. Um prêmio importante. Então, se vocês puderem, poderiam se apresentar e também dar o contexto sobre esse prêmio importante que vocês ganharam, por favor? Bom, pessoal, eu sou o Diego, eu trabalho no Itaú desde 2019 e desde 2020 com produto digital, e hoje eu atuo como GPM aqui no banco. Fazendo a minha autodescrição, né? Eu sou um homem branco, de cabelo bem curtinho, cortado bem rente, barba também por fazer. Estou usando hoje uma camiseta preta com um fundo meio verde, meio cinza aqui, todo aqui no banco hoje. Boa, eu sou a Daiane, hoje eu atuo como PM no Itaú. Minha experiência toda também em produtos digitais e em algumas outras empresas mais voltadas para startups. E aqui no banco eu estou justamente sob o Diego, eu sou a PM do Diego aqui na Squad Digital. Vou fazer minha audiodescrição. Hoje eu estou de blusa branca, gola fechada até o pescoço, os cabelos soltos pintados de loiro. E o meu fundo é o fundo de um quarto branco com um computador atrás. A gente pode entrar no contexto também já da premiação, Por do que é o favor. produto, Paulo. Por favor. Eu acho que nesse primeiro contexto, é legal o Diego dar uma introduzida, porque ele estava aqui quando a gente ganhou o prêmio. O Click to Human, que é o produto que a gente quer falar um pouquinho hoje, do contexto dele dentro do que é a Digital para o Itaú, foi recebido pelas mãos do Di. Então, acho que é legal você dar um contexto, Di. O Fisto surgiu no Itaú já tem bastante tempo, né? Então, já tem mais ou menos aí 5 anos que é um assunto vigente dentro do banco. E a gente recebeu, né, há mais ou menos uns 2 anos, uma premiação aqui interna, que na verdade é a maior premiação que existe dentro do Itaú para os projetos, né, os que são tocados aqui dentro. E o Fisto venceu na categoria inovação. Então, frente a mais de 150 iniciativas ali cadastradas para competirem entre si no prêmio chamado WMS, né, Walter Moreira Salles, o Fisto acabou sendo o vencedor. E a iniciativa, então, nasceu lá atrás, né, tendo visto essa necessidade de entender como que a gente integra aqui os universos digital do aplicativo, né, da navegação digital, com a agência física, né, que culturalmente e comumente é tida como o lugar do banco, né, e o digital ganhando cada vez mais força, a gente precisou entender, então, como que a gente consegue integrar e trazer o melhor dos dois mundos para o cliente. O digital ele tem as suas fortalezas, a agência física também tem as suas fortalezas, né? A conveniência, a comodidade, a humanização. Então o Fisto nasceu com esse viés, então aí unindo, né, a operação digital com a operação física e está sempre ali para o cliente precisar, né, na hora que ele precisar. E aí a gente foi vencedor desse prêmio aí, o WMS, como o melhor projeto de inovação do ano. Ótimo. Ô Dai, qual que é a emoção de ganhar um prêmio como esse? Walter Salles, né? Qual que é a emoção de ganhar? Como o Di comentou, esse prêmio foi frente a outros concorrentes ali dentro do banco, outros projetos que também são muito relevantes dentro do banco. Então, estarmos atuando dentro de um projeto desses é muito importante para a gente, dado as alavancas que a gente traz para experiência do cliente, para a comodidade aqui dentro do que o cliente quer resolver e também para os impactos que a gente consegue trazer para o banco, seja ele financeiro, para o time comercial, uma qualidade melhor dos clientes que entram para serem atuados
pelo humano ou pelo não humano. Então, a gente está trabalhando hoje numa vertente muito interessante que facilita esse lado conversacional, a preferência do que o cliente quer, e a gente consegue trabalhar utilizando machine learning, inteligência artificial, para a gente personalizar a experiência do cliente. Então, a gente junta o melhor dos dois mundos que a gente quer dar ali para ele. Pra gente é bem desafiador, mas assim, tem sido muito, muito bacana trabalhar em cima disso. E aí, a gente vai começar pelo básico, né? Temos que começar pelo básico, que é Phygital. Fazer Phygital numa empresa como Itaú, acredito que seja difícil, não? Acredito que seja muito difícil. Uma empresa centenária, gigante, que se não quisesse ser digital, ela continuaria sendo gigante por natureza, porque está no DNA do Itaú ser grande. Mas o que é esse tal de hiperdigitalização e Phygital? Né? Só para a gente ter o contexto e os significados aqui já bem definidos, para que a gente possa conversar mais sobre o case ganhador de prêmio, hein? Quando a gente pensa na palavra hiperdigitalização, a gente foca muito na autonomia do cliente. Então, é uma estratégia voltada para que o cliente possa se autosservir. Ele quer resolver o seu problema? A gente vai dar todas as ferramentas para ele durante a jornada dele, seja uma FAQ, sejam ajudas contextuais ali na jornada, uma contratação simplificada dos produtos que ele quiser, ou a resolução de um problema de forma ágil, da maneira como ele quiser. Então, a gente foca na autonomia do cliente. A hiperdigitalização, ela traz para dentro de casa um custo de servir menor, porque a gente fortalece ali o cliente na tomada de decisão e ele consegue seguir toda a rota que ele escolheu ali, seja uma contratação ou a resolução de algum problema, sozinho. Quando a gente pensa no Phygital, a gente tem um modelo que junta o que o Di comentou, do físico com o digital, e o banco digital, o Itaú querendo ser mais hiperdigital, não significa que ele quer ser um banco remoto. A gente tem uma rede de agências muito capaz, a gente tem um capital humano de primeira para atender o cliente nas suas necessidades estruturadas, então a gente quer unir o melhor desses mundos. Quando a gente pensa nessas estratégias, a gente não quer deixar para o nosso ouvinte aqui um pensamento de que elas se excluem. Na verdade, são estratégias que se complementam. A gente está dando a escolha para o cliente de como ele quer ser atendido. A gente está respeitando as necessidades daquele perfil. É um perfil mais conservador? Ele quer resolver o seu problema olho no olho? A gente vai conseguir fornecer isso para ele. Ele quer uma facilidade de estar no canal digital, mas ele ter uma atuação, um contexto ali mais humanizado, mais relevante, a gente consegue facilitar. E não, ele quer se resolver sozinho, a gente consegue entender como ele precisa, quais ferramentas ele precisa para se resolver sozinho e fornece isso para ele também na jornada. Então, para a gente são estratégias que se complementam nesse universo e a gente acredita que nesse horizonte a gente consegue unir esses universos da melhor maneira. O próprio cliente vai decidindo como ele vai querer ser atendido, como a gente consegue oferecer o melhor serviço para ele. E a gente se adapta a isso. Excelente explicação. Excelente explicação. E aí, para a gente ilustrar um pouco mais, que você falou assim, o capital humano das agências é ótimo e tal, e eu colocaria também o cafezinho. O cafezinho das agências são maravilhosos. Mas se a gente tivesse como que a gente pode ilustrar de uma forma mais simples, que as pessoas postam até mesmo no dia a dia deles. Porque todo mundo tem uma conta no Itaú, ou já teve ou vai ter. O Itaú é uma empresa que faz parte da história de muitos brasileiros, independente do seu momento ali. Alguém já foi numa agência. Se a gente fosse ilustrar com um exemplo dessas estratégias se complementando, Odai, qual seria para a gente ilustrar bem isso que você explicou? Perfeito. Então, na visão do cliente, ele enxerga o Itaú como uma jornada só. O que a gente chama de digital, para ele pode ser só o início da jornada dele. Ele quis começar uma contratação dentro do aplicativo de um produto específico
E a jornada física que a gente está chamando, que é, por exemplo, a força humana ali no atendimento, é uma jornada que para ele é só a continuidade de uma contratação, dando um exemplo aqui para tentar ilustrar, né? Então, quando a gente consegue atender o cliente, ele dando esse exemplo ainda da contratação. Se o cliente quer contratar sozinho no canal, ele vai ter oportunidades ali de tirar dúvidas em perguntas frequentes, ele vai ter talvez um chatbot, ou ele vai ter o nosso produto, que é o Click to Human, que deriva ele para um atendimento humano, mais contextual, e que vai tirar todas as dúvidas dele também. A maneira como ele vai interagir com essa jornada e a maneira como o comportamento dele é que vai ditar o que vai aparecer para ele. Ele é uma pessoa que precisa se autosservir num produto que é mais simples, então, com certeza, a gente consegue traduzir as necessidades deles e as perguntas frequentes para que ele se sirva ali numa FAQ, em alguns pontos de dúvida. Mas se ele precisar de uma ajuda numa contratação mais complexa, a gente tem o Click to Human, que é o nosso produto da Squad Digital, que deriva ele para o humano e ele vai conseguir tirar as dúvidas, entender quais são as taxas que ele tem, por exemplo, e aquilo ali para ele é uma jornada só, porque em alguns momentos ele vai ter algo mais simples, se ele quiser, em outros momentos ele pode ter um auxílio mais contextual. Essa é a visão Phygital pra gente, é uma visão de um banco que se adapta, é uma visão de um banco que une esses mundos para o cliente. Então, tanto a digitalização dele quanto o nosso serviço mais físico estão ali para essa centralidade, né, no que o cliente precisa. Dai, e você citou aí, né, tipo, a importância do humano, né, por exemplo, com um produto complexo, e vem até de um viés de dar a segurança que o cliente precisa, né? Então, você imagina, você vai fazer pela primeira vez um financiamento de imóvel, ou comprar o seu primeiro carro, né? E aí, às vezes, é um processo que, de fato, tem várias etapas ali, né, tipo, que a gente precisa cumprir, e o cliente às vezes vai se sentir inseguro, tanto pelo bem, pela quantia, né, pelo valor que está envolvido na transação, e às vezes o digital não vai ser exatamente, né, o que vai atender todos os perfis de cliente, todas as gerações, né, de pessoas que a gente tem aqui, diversidade no nosso país. Então, é justamente aqui que a gente traz o fator também humanização e segurança, né, para esse cliente. O Diego usou perfeitamente, né? E aí a Dai, você ilustrou de forma bem também, comprar uma casa. Normalmente você entra pelo aplicativo, faz a simulação, aí você gosta, aí sua mão coça para clicar, né? No concluir, vamos lá. Aí você fala, não, pera, calma, eu preciso conversar com alguém. Porque eu preciso entender melhor. Porque estamos falando de 500 mil, 200 mil, é um valor alto, né? E também acho que tem a questão, além do valor, também tem a questão do peso, né? Ali, tipo, fazer um financiamento de uma casa é um momento único na vida do brasileiro. Então, poxa, quanto mais seguro, melhor. E aí entra esse ponto, né? Que é a questão dessas decisões. Claro, que tem as decisões, tipo portabilidade de salário, como, né, essas coisas. Mas tem decisões que são decisões da vida, né? Como financiamento de casa, comprar o carro, enfim, outras coisas. Então, precisa ter uma segurança, né? Eu acredito que essa seria dos desafios, um dos maiores desafios enfrentados na hiperdigitalização. Além desse que eu acabei de citar, quais foram os outros principais desafios que vocês enfrentaram na implementação do Phygital no Itaú? Especialmente em relação à personalização, né? E automação da jornada. Porque como nesse caso, não tem como automatizar a aquisição de um financiamento de uma casa. Tem? Senão eu faço agora aqui um financiamento. Tem uma jornada completa ali, oferecendo algumas opções para o cliente, mas vai muito do perfil, né? Então, nosso grande desafio é entender quais os perfis que precisam e em quais rotas de produtos, quais são os pontos de decisão mais difíceis que o apoio humano traz, essa segurança que o Di comentou. E essa segurança não só para contratar no humano, por exemplo, o financiamento de uma casa, mas até mesmo para ele voltar na jornada
do próprio aplicativo e contratar sozinho, porque ele já tirou todas as dúvidas dele, já falou com quem precisar, falou com família, explicou tudo. Então ele gera para os dois lados um ganho ali, né? E complementando, traduzindo também numa ótica de produtar, né? Tipo, do produto digital, cara, isso que a Dai falou, a gente pode verificar, por exemplo, no comportamento de fluxo mesmo, né? Tipo, de dentro do canal, os números, né? Como é que está a saúde do funil de cada um dos produtos, onde a gente tem, né? Tipo, as maiores quebras e o que pode indicar para a gente que está tendo ali alguma coisa que está fazendo o cliente se sentir receoso, ou mesmo coleta de feedback através de pesquisa com os próprios clientes, né? Pesquisas quant e quali, que a gente também tem essa cultura aqui dentro do Itaú, né? De falar diretamente com o cliente e capturar a percepção dele. Isso tudo contribui para que a gente possa tomar a melhor decisão de ofertar esse nosso produto, né? Que é o contato humano contextualizado, a assessoria, para os clientes certos no momento certo. Tudo nasce das dores latentes ali, né, do cliente. É uma escutativa mesmo. Temos que manter essa linha de receber os desafios nascem de acordo com o que a gente acompanha. Como o Di falou, o funil pode indicar um abandono numa jornada que mostra ou a perda da força naquele ponto do negócio e a gente consegue atuar ajudando, trazendo o click to human mais para perto, para que esse cliente seja derivado para um atendimento humano. E também nesse lado de trazer a produtação mesmo, né? O que a gente precisa? Um discovery contínuo, uma escuta ativa ali do nosso público. É isso que vai fazer a personalização acontecer, né? É isso que vai gerar os dados para a personalização acontecer. E não a decisão por área, porque acaba segmentando demais ali a visão cliente, né? A gente tem que olhar ele ponta a ponta, como uma coisa só, independente de onde ele estiver. E fica muito claro, né, na fala de vocês, os pilares. Quem acompanha o Itaú esse ano, né, 2024, consegue identificar na fala de vocês alguns pontos que o Guerra e que o Milton fala sobre a centralidade do usuário, sobre a experiência do usuário, que o Fabrício também sempre fala, né? Então, experiência do usuário, centralidade do usuário, trazer o usuário mais para perto, construir com ele o futuro do Itaú. E percebe-se que esse produto tem como pilares esses direcionamentos que aparentemente, olhando de fora, e quem está perto do Itaú sabe que isso é real, né? Então, é um direcionamento de cima para baixo que pega toda a empresa. E aí, que nem vocês falaram, né, do Click to Woman, é isso, né? É esse o nome. O que é esse case sobre o equilíbrio do atendimento digital e humano? Porque o Itaú é referência e influencia muito o comportamento de outras empresas, né? E a gente vê empresas que estão querendo deixar o humano de lado e cada vez mais digitalizar o seu atendimento. Aparentemente, o Itaú está conseguindo equilibrar isso. Vocês estão digitalizando, mas sem perder a humanização do atendimento. O que isso é bem interessante, né? Porque como que esse case ensina esse lance de equilíbrio entre o digital e o humano e como que essa relação, essa solução, né? Na verdade, esse produto tem impactado diretamente a experiência do cliente e também os resultados do banco. Porque a gente fala aqui no PG que stakeholder não entende sobre experiência, ele entende sobre resultado que aquela experiência gera. Então, qual que é o impacto real disso? A gente tem um pilar aqui, pilares no Itaú, com relação à experiência do cliente, para deixar ela sempre fluida, relevante, ser algo memorável para ele. E o Click to Human em si tem essa proposta de valor de uma camada conversacional, contextual, que vai deixar essa experiência do cliente mais próxima, né? Como ele impacta para o cliente no lado personalização da experiência e como ele impacta nível banco, né? Quando a gente vê o tamanho do Itaú, são várias jornadas, vários produtos, vários times que a gente envolve para a construção conjunta dessa camada mais próxima do cliente. É todo um novo modelo operacional que a gente traz para entregar essa visão cliente ponta a ponta, né? Para falar um pouquinho sobre
a personalização, hoje em dia a gente está com um case que olha tanto os dados quantitativos literais, que a gente consegue entender o que está, quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas fraquezas, como é que a gente consegue traduzir isso em algo mais preditivo, para a gente acompanhar o cliente de uma maneira que ele nem precisa nos dizer o que ele está esperando, a gente já traga para ele o que ele espera resolver ou o que ele espera ver ali na experiência. Usamos de machine learning para isso. Com relação a dados qualitativos, a gente mantém essa coleta de Likert, que são CSATs na jornada, né, Customer Satisfactions na jornada, métricas ali dentro. A gente acompanha bastante os impactos financeiros também que isso traz para o banco. É uma forma de medirmos que realmente aquele produto, aquela solução que é o Click to Human, ela está trazendo uma alavancagem também relevante, não só para o cliente na experiência de escolha dele, de qual canal ele quer ser atendido, de como ele quer ser atendido, mas também para o banco. Nível banco, de que nossa força comercial, ela sim tem potência, ela pode ser utilizada, e que isso nos diferencia de outros concorrentes. Então, a gente usa isso a nosso favor para manter essa experiência, esse olhar ponto a ponto do cliente, para personalizar do que o nosso cliente precisa. E eu diria também que essa etapa de estarmos impactando o banco, ela vai acabar sendo um efeito da satisfação do cliente, porque o cliente vai ser mais leal à marca. A gente vê pesquisas que as gerações de Millennials e geração Z, elas têm mais de 2 bancos, então já é um desgaste para fidelizar o cliente. Então, alguns números do impacto financeiro no banco já nos dizem que estamos na personalização correta, estamos indo pelo caminho correto, de que esse cliente ele está sendo fidelizado, ele está se mantendo com a marca, ele apoia o Itaú, ele contrata conosco, ele está no daily banking dele aqui. Então, é o resumo aqui. E pegando o gancho da Day aqui sobre a importância, né, da nossa força comercial e sobre como que isso tudo aqui está impactando o resultado do banco, né? A gente sabe, primeiro, né, acho que vale destacar que de fato é um diferencial competitivo, né, tipo, a gente ter esse capital humano, como a Day mesmo mencionou no início aqui da conversa, e o que a gente faz dele é uma decisão estratégica muito importante, né, a gente conhece os indicadores aqui de ROI, de retorno sobre ativo, né? E, cara, a gente tem essa virtude, né? Tipo, hoje que é a nossa força comercial, são os nossos pontos aqui de conveniência físicos e tal, e a gente entende que a gente precisa otimizar. Então, essa otimização ela é muito importante, né? Então, às vezes você pega uma agência que ela está super movimentada e está tudo bem, tipo, o gerente está ali com vários, né, clientes para serem atendidos e tudo mais. Às vezes você pega uma agência vizinha, na rua de trás, que está passando por um vale, né, uma ociosidade. Então, você vê, aqui é um claro exemplo de uma otimização que a gente pode propiciar, né, ao trazer aqui clientes passantes do digital para o atendimento desse gerente da física, que é super interessante aqui, porque a gente está, de fato, otimizando, né, tipo, todos os nossos recursos aqui da organização. Então, no fim das contas, a gente junta o que é o melhor para o cliente, o que é o melhor para o gerente, né, para a agência, e o que é o melhor para o banco também. Então, a gente está fechando essa tríade aqui perfeita, né, digamos assim. No início do episódio, a Day falou sobre IA, Machine Learning, a relação da personalização ali, que a gente está conversando aqui, sobre essa experiência que o Diego falou, dá para personalizar e levar pessoas para uma agência ociosa, dado que tem uma agência cheia, esse balanceamento, digamos assim. Como que o Itaú está utilizando essas tecnologias como Machine Learning para aprimorar a experiência do cliente? Acho que aqui, pelo que eu entendi na conversa, está muito mais voltado em Machine Learning do que IA generativa mesmo. Como é usado isso para aprimorar a experiência do cliente? Porque hoje em dia se usa IA, sendo que é possível usar Machine Learning e outras tecnologias que não estão na moda, que nem o GPT, né, para aprimorar a experiência. Perfeita. No caso da IA como um todo, a inteligência artificial, a generativa é uma vertente que vai para a criação de conteúdos, para a geração de textos, como o ChatGPT. E o disclaimer legal a se fazer é que a gente continua usando IA, só que a IA descritiva, né, a inteligência artificial descritiva, que é o Machine Learning,
que é um aprendizado de máquina ideal para modelagem preditiva, tomada de decisão, análise comportamental. Então, para o nosso cenário, nosso produto Click to Human, dentro de Phygital, no Banco Itaú, o Machine Learning é o mais adequado. É realmente quando a gente consegue atuar melhor, porque a gente fala hoje do foco, né, de definir, como a gente acabou de falar, quem é o melhor cliente para o atendimento humano e quem poderia ser atendido de outras maneiras. Então, o Machine Learning consegue fazer essa predição de comportamento, utilizando já dados prévios e antever o que você vai necessitar resolver, se vai ser com o humano ou não. Então, para a gente tem sido muito bom, os resultados têm sido muito positivos, a gente tem visto uma aderência maior ao Click to Human, justamente porque agora a gente está pegando esse perfil de cliente Phygital, muito mais centralizado ali para essa vertente do Phygital. Então, você gera uma eficiência maior, você gera uma rentabilidade maior, você tem uma satisfação, uma nota de satisfação maior, porque o cliente vê exatamente aquilo que ele espera ver, né? Mas o banco como um todo é muito grande, então outras squads estão sim usando IA a generativa, a gente não traz agora os casos, mas o banco como um todo ele está usando IA no geral, estamos aplicando IA. Para o nosso contexto, o melhor foi o Machine Learning, que é o que melhor se adequou aqui às nossas necessidades e a que a gente espera entregar para o cliente. E o playground aqui é bem preparado, né, Dai? O arcabouço de dados que a gente tem aqui para trabalhar isso é bem legal, né? Então, tendo as skills certas, né? Tendo os times preparados aqui, cara, o céu é o limite, né? A gente tem só a explorar aqui. Quem sai ganhando é o cliente, né, cara? A gente ajusta mais o suitability, né? Chega no cliente certo, na hora certa, que eu acho que é o mais importante, né? E é uma estrutura tecnológica de usabilidade, de agilidade ali no aplicativo que é sem igual, assim. É muito bom ver isso porque a gente pode colocar em prática coisas que deve ser mais difícil em outras equipes. Então, para a gente é muito legal ter essas skills aqui conosco. Agora a gente entende bem o case e o produto. A gente sabe agora que quem está ouvindo esse episódio vai conseguir identificar. Quando ele abrir o aplicativo para fazer alguma contratação de alguma coisa, ele vai olhar e vai falar: é o case que a Day e o Diego falaram lá no Prod Gurus, hein? Olha, eu vi eles falando sobre isso lá no Construindo Produtos com Você. Mas vamos olhar um pouco mais de produto agora, visão mais de produto aqui. Quais são as principais métricas e resultados que vocês acompanham e que o Itaú tem observado nessa estratégia de Phygital? Porque na minha cabeça, quando alguém fala Phygital e quando eu converso com as pessoas que trabalham em empresas que estão querendo fazer o Phygital, a maior questão ali é como traquear o físico com o digital, né? Porque o digital é fácil, você coloca lá um evento da amplitude e você consegue rastrear todo o comportamento do usuário ali dentro do ambiente digital. Mas a partir do momento que ele sai, vai para uma agência e volta, como que vocês conseguem fazer esse tracking ali do Phygital e quais são as principais métricas e resultados? A gente tem uma equipe que acompanha a experiência desde o nascimento, então um time voltado para Customer Satisfaction e também Customer Experience. Esse time vai olhar tela a tela, o que deveria aparecer, então a gente tem métricas ali antes mesmo da experiência subir, a gente tem escutas com o cliente que a gente chama de laboratórios, a gente mede esforço dele na jornada, tempo de resolutividade, a gente consegue ter um acompanhamento nível experiência. Entrando um pouco mais nível tracking ponta a ponta, a gente consegue acompanhar pelo próprio Google Analytics, a gente consegue acompanhar métricas também por eventos das próprias telas, então a gente tem como se fosse a tradução do mapa de calor, muito por cima aqui para dizer para vocês, mas para entender onde nas jornadas o nosso cliente abandona, interage mais, ele entra mais, a gente tem esse funil, tem esse acompanhamento de funil. E
os tempos de a resolutividade, a eficiência na jornada. Então, ele entrou por uma jornada no digital, no aplicativo, por exemplo. Ele entrou pelo Click to Human. A gente consegue entender, desde o momento que ele entrou, até se ele foi atendido ou não por um humano. A gente tem como investigar o SLA de atendimento, a gente vê comentários, a gente consegue ver pelo NPS do atendimento daquele humano também se o cliente está satisfeito ou não, e tem sido sempre NPS acima de 85 para o Click to Human. Então a gente sabe que dá para acompanhar ponta a ponta. E o próprio resultado financeiro, que a gente consegue acompanhar também o quanto esse cliente veio de produção para a gente, quanto ele gerou de produção para a gente. É isso. A parte de custo-benefício, né, Dai? Quando a gente fala de otimização de duas operações, né, tipo, a gente tem que chegar num custo-benefício que faça sentido. Porque dentro da produtação a gente tem aqui o tripé de, né, produto, negócio, né, tipo, experiência e tecnologia, e a gente sabe que a gente tem que garantir aqui que os três estão sendo contemplados, né? Então, de fato, a gente tem que olhar aqui o custo-benefício, como a Dai citou lá no início, né, o custo de servir do digital ele é menor, obviamente, né, do que o custo do humano, e então a gente precisa fazer muito bem essa conta, e esse track de ponta a ponta nos permite, né, visualizar aqui se a saúde da operação está de fato sendo garantida. Eu achei interessante essa parte do laboratório antes da experiência. Isso mostra o quão importante é o feedback do cliente, né? Além do laboratório, que é antes de subir, que nem você falou, Dai, subir o fluxo, a etapa, o produto ali, a tela, vocês fazem esse laboratório, essa escuta do usuário ali, né, e tal. E depois, aí vem uma pergunta, e depois, quando está no ar, como que vocês utilizam o feedback? Ele é quali, ele é quanti? Como que vocês coletam isso? Vocês conseguem coletar... vou fazer uma pergunta bem idiota aqui. Vocês conseguem coletar, e que nem o lance de metrificar o digital com o físico, vocês conseguem trazer feedbacks da agência física, da Dona Maria, que foi lá e deu feedback. Vocês conseguem trazer isso e conectar no digital também? Na estratégia de digital, vocês conseguem? Não só conseguimos, como devemos fazer isso. É realmente uma necessidade, tá? A gente faz visitas próprias, a gente tem a escuta do cliente literalmente, a gente tem um canal que coleta esses feedbacks, a gente tem um consolidado do que o cliente espera de nós, e a gente pode consumir essas informações das agências, a gente pode consumir as informações até de outras rotas que não só a do Click to Human, porque o Itaú é muito grande, então tem outros feedbacks que a gente pode levar em consideração. Mas tudo, desde o início, até antes da experiência subir, até quando ela está no ar, é uma constante, aquele double diamond, né? A gente vai produtando e refatorando e vai entendendo o que pode melhorar e trabalhando em cima de um discovery, delivery, tudo em conjunto. Então a gente entrega uma experiência que foi validada pelo cliente, mas se a gente escuta algum novo feedback, a gente traz para dentro da squad, entende de novo com a liderança, prioriza alguns ajustes, faz junto uma nova validação num laboratório e sobe de novo. E aí vai fazendo essas análises. É como a gente comentou, a gente continua coletando Likert nas rotas que já estão no ar, a gente continua coletando NPS, tudo isso vira insumo para que a gente volte a trabalhar para o cliente ali, personalizar, adequar alguma jornada. Esses números são bem legais de ver, porque recentemente a gente teve uma mudança numa tela, e essa mudança foi para diminuir o número de ações que o cliente precisaria ter para a escolha de qual canal ele quer ser atendido, seja chat, WhatsApp ou telefone, enfim. É uma redução de duas telinhas, mas a retenção do cliente ela mais que dobrou. Então a gente percebe que essa escuta, esses feedbacks contínuos, eles geram resultados sim, mesmo que você já chegue no nível de, nossa, já estamos há 3 anos com Click to Human, a gente já ganhou prêmio, sempre tem o que melhorar, sempre tem como evoluir a experiência para o cliente. Aí uma pergunta para a gente se encaminhar pro final qual é o futuro desse produto? Como que vocês veem o Click to Human escalando? Boa, é uma pergunta do meu roadmap, você tá
Tá me deixando aflita, né? Sem pressão, sem pressão. Brincando. A gente vê essa transformação cultural na sociedade, que já vem misturando o físico e o digital na rotina. Vamos dar exemplos aqui, por exemplo, pedido de um carro no aplicativo e ele chega na sua casa presencialmente. Você marca uma consulta num site e você vai lá de forma física visitar o médico, enfim. São coisas que a gente sabe que tem um perfil aqui que ele está se consolidando. A gente tem potencial para utilizar desse perfil a favor do próprio cliente, da experiência do cliente e do próprio banco, do próprio Itaú. E vendo a história do Itaú, que começou com agências, esse olho no olho, a gente tem esse perfil ainda de contato humano, mas tem esse novo perfil que junta o digital, que quer uma conveniência para resolver, gosta de resolver tudo no app. Então, ambos os perfis são abraçados por nós. O que nós esperamos disso, né? Utilizar dessa força para trazer essa fidelização do cliente aqui dentro, entender como a gente pode transformar a nossa jornada aqui no fim do dia, o que o cliente quer resolver seu problema, né? Então, como a gente pode resolver esse problema do cliente? Nossas ferramentas hoje, aqui dentro do Phygital, do Click to Human, são ferramentas que utilizam de personalização, utilizam de IA. O futuro, com certeza, vai envolver mais machine learning ainda, vai envolver uma integração maior entre áreas para que a gente possa realmente viver esse cliente ponta a ponta. Precisamos ter os dados do cliente ponta a ponta, as áreas estarem integradas, ter um motor de observability, de análises que seja único, para a gente não perder potencial time, né? A gente não perder orçamentos de times em entregas que são ilhadas, que não possam ser reaproveitadas por todo o banco. Então, nossa ideia aqui é ter um reuso muito forte da solução Click to Human durante esses próximos anos, que o Machine Learning dita o que vai ser, o que vai aparecer para o cliente, como vai aparecer para o cliente, e a gente espera que isso gere esse resultado, né? Assim, dados importantes para tomadas de decisão estratégica e, assim, trazer esse perfil Phygital mais para perto, mais fidelizado para a gente. É isso. Assim, no fim das contas, é como a gente se posiciona para o cliente mesmo ali na experiência, né? Então, que ele consiga sempre no seu ponto de maior dor ali, saber que ele vai ser auxiliado, assessorado, não importa se é a nossa área aqui que trabalha com o viés do Phygital, ou se é a área que está relacionada mais às centrais de atendimento, né? Tipo, o serviço de atendimento ao consumidor e tudo mais. Na ótica da pessoa, cara, que tá dentro da jornada, tudo é uma coisa só, sabe? Tipo, ele não quer saber se quem faz é uma área X ou Y. Ele quer que, tipo, as coisas apareçam para ele no momento oportuno, né? No momento que ele precisa. E que seja de fácil acesso. E que ele sempre consiga acessar daquele jeito. Então a gente vai trabalhando para que esse posicionamento de dentro do app, também fora do app, né? Comunicações e tal, que ele seja o mais fluido possível no caminho de ida e volta, né? Tipo, tanto na ida para o contato com o gerente, ou na volta também para a finalização aqui, que também é um pouquinho do universo Phygital aqui, a parte de formalização remota, né? Onde o seu gerente te manda ali para você assinar digitalmente. Então, todo esse ecossistema vai evoluindo em conjunto para estar onde o cliente mais precisa, na hora que ele mais precisa. É isso. Mais um episódio do programa Construindo Produtos com você. E você que ouviu até aqui, quer construir o futuro do maior banco da América Latina, o Banco Itaú, link do banco de carreiras na descrição do episódio. Se candidata a uma das vagas, porque, quiçá, entrando no Itaú, você não possa concorrer contra a Dai e o Diego no próximo prêmio Walter Salles, hein? Tudo bem que a competição é difícil, tem mais de 1.500 iniciativas, mais de 150 iniciativas, enfim. Então, mas se candidata, vai trabalhar no Itaú, vai construir o futuro do maior banco da América Latina. Então, você que quer construir o futuro, o link está na descrição, tem muitas vagas. Você vai trabalhar com pessoas de alto nível, como a Dai e o Diego aqui, que compartilharam esse case bacana com a gente, tá bom? Se candidate, quer saber mais sobre esse case, quer saber como é trabalhar no Itaú, quer saber como é ter o Diego como líder, se conecte com a Dai, o link do LinkedIn dela tá na descrição. Quer saber mais sobre alguma coisa do Itaú,
Link do Diego na descrição aqui. Se conecte, vai falar com ele, manda um oi, tomar um cafezinho. Enfim, é isso. E você que conviveu até aqui, que ouviu até aqui, até o próximo episódio do Construindo Produtos com Você, o programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú. Beijos, tchau, fui!